Uma boa noite a todos e desde já uma feliz semana. Espero que todos tenham tido um ótimo sábado. É uma alegria tê-los aqui, presente nesta transmissão, que vocês possam se sentir bem acolhidos e também ter a presença de nosso Deus ao lado de cada um de vocês em suas casas. Convido vocês a orarmos ao nosso Deus agora. Senhor Deus, obrigado por mais esta semana que se inicia. É desconhecida para nós, mas que o Senhor possa estar guiando cada passo que dermos nessa semana, que possamos ser guiados por Ti. Também te pedimos que o Senhor possa estar abençoando a programação desta noite, que muitas pessoas possam ouvir mais do Teu amor e possam se sentir acolhidas por Ti. Fique conosco, isso lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Convido agora a todos aí de suas casas a cantarmos uma música que fala que Cristo ainda vive e por isso podemos crer na manhã. Então convido a todos a cantarmos com muita alegria a música Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está. Surgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e sempre estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Suas mãos agora está. Quando enfim chega
está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em Suas mãos agora está. Amém? Que coisa bonita, né? Cantarmos sobre essa certeza que nós temos que Cristo vive. Amém? Com esse mesmo sentimento, vamos cantar a música tema dessa nossa Semana Santa, uma música que chama Restauração. Vamos cantar juntos neste momento. Possa cantar com certeza de que Deus ele pode restaurar a sua vida, a vida da sua família. Precisamos crer nessa promessa. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou. Um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ir os seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja sua luz. Me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou.
dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. O amor de Deus me alcançou mesmo estando tão longe. É sobre transformação. Meu nome é Roxana, eu sou argentina, nasci em Buenos Aires. Bueno, sempre trabalhei em Buenos Aires. Depois de uns anos eu casei com um brasileiro. Viemos morar, passamos uns 4 anos em Buenos Aires, viemos morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, ali começou a nossa vida de muito trabalho, muitas lutas, muitos problemas. E sempre buscando nos lugares errados, né? em outras denominações, em outras religiões e credos, né? E nunca dava certo. Muitas brigas matrimoniais, muitos conflitos. E até que chegou minha filha. Tenho uma filha de 22 anos e mudamos para São Paulo. Em São Paulo continua a busca. Isto ocorreu quase 20 anos, né? E sempre dando tropeço, e sempre dando a cabeça contra a parede. Com todos esses conflitos, chegou meu divórcio. E, assim, depois de 24 anos, nos divorciamos. Depois de 2 anos, conheci meu atual esposo, um adventista do 7º dia, que ele me deu os estudos. Começamos a conversar, mas a gente não queria nada de nada. Uma amiga dirigida por Deus nos apresentou, por assim dizer. E ele viúvo há 1 ano e eu divorciada há pouco tempo também. Não queríamos nada, queríamos estar tranquilos. Mas Deus tinha seus planos. E então Deus olhou assim para mim, penso eu, né? E deve ter dito, chega de você estar com problemas, de tomar bebidas alcoólicas, de tomar café adoidada, de cair na noitada, de fazer tudo coisa que não podia fazer. Então Deus deu um basta na minha vida. E aí colocou Paulo Ribeiro na minha vida para ele me ensinar o que eu não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse. E ele me ensinou tudo. E aí eu descobri o Deus verdadeiro, o Deus que sirvo até hoje e um Deus que dá chances. Mesmo você estando na busca incansável, uma busca que te leva de um lado para outro. Fizemos todos os estudos, eu falava para ele, me dá outra lição. Fazíamos 3, 4 lições por dia. Mas foi assim, automaticamente, o Espírito Santo foi obrando. Meu esposo fala que eu sou uma raridade. Por quê? Porque foi assim como que automático.
parecia que Deus estava tirando de mim as coisas e tirando as comidas imundas. Mas eu fui assimilando de tal maneira, assim que em 20 de junho de 2015, eu baixei nas águas batismais. E aí eu senti o abraço de Jesus, literal. Tem gente que pensa que estou louca, mas não era o pastor, era Jesus, eu vi ele me abraçando nas águas batismais. Então, busca Jesus, ao Deus verdadeiro que me salvou, me resgatou e que pode te resgatar. Então, é esse Deus que nós servimos e esse Deus que está à porta e bate. Quem quer abrir, ele ceia contigo e você com ele. Uma boa noite para você, uma feliz semana. Que bom nós estarmos aqui novamente para esse momento especial de oração. E eu quero orar nesta noite por você que de repente esteja precisando de uma transformação na sua vida, assim como no vídeo que nós acabamos de assistir. Eu sei que existem pessoas, muitos de nós precisamos permitir que Jesus transforme completamente a nossa vida, para que tenhamos uma vida em harmonia com a vontade do nosso Senhor Jesus. Então, para você que hoje está precisando de uma transformação na sua vida, eu não sei o que você precisa mudar, mas você sabe, Deus sabe o que você precisa mudar. Eu quero orar por você nesse momento, para que Deus te dê poder para você fazer as mudanças necessárias, tomar as decisões importantes na sua vida, e que Deus possa tomar o controle da sua vida nas suas mãos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui neste sábado à noite reunidos, agradecidos pela Tua bondade e misericórdia, agradecidos, ó Deus, pelo Teu perdão, agradecidos pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Através desse sacrifício, Senhor, nós podemos ter a esperança de viver eternamente contigo no céu. Estamos ansiosos por esse dia. Queremos que esse dia chegue logo. Estamos com saudades de Jesus. Queremos vê-lo face a face. Por favor, Senhor, o Senhor nos ajude a nos prepararmos para esse encontro especial contigo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a mudarmos aquilo que nós precisamos mudar. Talvez tenha pessoas que estão assistindo nesse momento, esse programa, nesta live, e precisa mudar completamente a sua vida, seu estilo de vida, seus costumes, sua rotina. Por favor, ó Deus, dê poder a esta pessoa, para que ela possa manter-se firme na decisão de mudar o que precisa ser mudado, permitir que Cristo mude a sua vida completamente, para que esta pessoa também possa estar junto contigo no céu. Oro não apenas por esta pessoa, mas também pelos seus familiares, pelas pessoas que ela ama, pelas pessoas que nós amamos, Senhor. Oramos por nós mesmos, precisamos também ser transformados pelo Teu Santo Espírito, que Ele nos transforme a cada dia, e que a cada dia possamos ser mais semelhantes a Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, esteja conosco nos momentos em que se seguem, em que a Tua palavra será aberta, que a Tua palavra será lida e explicada, que Teu Santo Espírito nos ajude a entendermos o que vamos ouvir. É o que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, que bom que estamos juntos, iniciando mais uma semana. O sábado é sempre um dia abençoado, né? E eu creio que Deus lhe deu um dia abençoado também, um dia feliz. E eu quero hoje começar agradecendo a você que veio aqui à igreja e trouxe a doação de alimentos para participar do mutirão de Natal. Trouxe o meu presente de aniversário, mutirão de Páscoa, né? Eu estou falando Natal aqui, a gente está tão acostumado.
mutirão de Páscoa, e é você que trouxe também o meu presente. Você lembra? Ontem à noite eu disse a todos que estavam assistindo aqui ao culto que eu gostaria de receber um presente de aniversário. Meu aniversário não é ainda agora, é no próximo domingo, dia 11 de abril, e como eu fiz no ano passado, nesse ano, eu quero desafiar você, desafiar a igreja, a presentear o seu pastor. Como você pode fazer isso? Trazendo doações de alimentos aqui para a igreja, para que juntos a gente possa ter esses alimentos para doar, para abençoar outras pessoas. Eu lembro que no ano passado, quando eu completei 36 anos, eu fiz um propósito, que eu faria o seguinte: eu daria 1 quilo de alimento para cada ano de vida que eu tinha, e como eu e minha esposa casamos no dia do meu aniversário, eu ainda dei mais 1 quilo de alimento por cada ano de casamento. Ano passado nós fizemos 10, esse ano nós vamos fazer 11. Então, seguindo estas contas, este ano eu vou doar 37 quilos de alimento pelos meus anos de vida e mais 11 pelos nossos anos de casados. E eu quero convidar você para que você me dê um presente de aniversário. Pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, o que você achar que pode dar. Se puder dar mais, ótimo. Quem sabe você não faz essa escolha aí, toma essa decisão de agora dar uma quantidade relacionada a algo importante da sua vida. Pode ser a sua idade, o seu tempo de casado, e se não quiser fazer agora, no dia do aniversário do pastor, no mutirão de Páscoa, que você faça então no dia do seu aniversário. Que em alguns dias, em algum momento você vai comemorar aniversário também, aproveite para fazer isso, para abençoar a vida de outras pessoas. Quando eu fiz isso no ano passado, eu me senti muito feliz, e eu não tenho dúvidas que você vai se sentir assim também. Deus nos dá a oportunidade de dividir aquilo que nós temos com quem não tem. E mais do que nunca nessa crise que nós enfrentamos, nós podemos demonstrar a nossa generosidade, aquela que foi aprendida, que é aprendida quando nós olhamos para a Bíblia, para tudo que Cristo viveu aqui. Mas eu também quero reforçar um convite que eu fiz ontem à noite. Você já se inscreveu? Você que é casado, noivo, namorada, já se inscreveu no encontro de casais online que nós teremos a partir do dia 30 de abril? Vai ser online nas noites de sextas-feiras, a partir do dia 30 de abril e durante o mês de maio. Cada encontro terá a duração de 1 hora, você vai poder assistir aí da sua casa, a inscrição é completamente gratuita, mas você não pode perder a oportunidade de investir na sua família. Não perca essa oportunidade, querido, nós nunca sabemos o suficiente a respeito dos nossos relacionamentos, sempre podemos melhorar, aprender. Quem sabe você, se está junto com o seu cônjuge, aí olha para o lado e diz assim, pergunta para ele se você precisa melhorar em alguma coisa, mas esteja preparado, com o coração aberto para ouvir e não reclamar que você vai ouvir depois, porque se ele for sincero, talvez ele diga, meu bem, você precisa melhorar em muitas coisas, mas você sabe que seu cônjuge também precisa, e juntos, se estivermos dispostos, Deus vai nos transformando, vai nos tornando pessoas melhores, e a bagagem que vocês já acumularam juntos, os conhecimentos que vocês vão ter, vocês vão relembrar neste encontro de casais, vai certamente fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família e dos seus filhos, se você tiver-los também. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. Eu quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos estudar a história que marca a nossa penúltima noite. A penúltima noite do nossa Semana Santa 2021, restaurados em Cristo. Com a Bíblia aberta aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou no dia da sua morte? Que pergunta, né, pastor? Será que não tinha outra coisa para começar o sermão de hoje? Eu lembro que minha avó não gostava de falar sobre morte. Minha avó era daquelas pessoas supersticiosas, sabe? Que dizia assim, nem fala sobre esses assuntos aí, que se falar isso aí, puxa, atrai. E ela não falava sobre a morte. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu creio que a morte não é o fim. Nós dormimos o sono da morte, como a Bíblia nos diz, e isso acontecerá com todos que não estiverem vivos
no dia em que Cristo voltar, mas a promessa da palavra de Deus é que Ele vai ressuscitar aqueles que foram salvos. E ressuscitados, nós viveremos a eternidade, e aí não morreremos mais, e a vida vai ser completamente diferente da que nós vivemos aqui. O tema da mensagem de hoje é: o túmulo está vazio. E eu fiz essa pergunta para que você pensasse um pouquinho mesmo. Quando eu preciso, porque não é uma coisa que nós gostamos, né, mas quando eu preciso, como pastor, participar de um funeral, celebrar um culto no funeral, eu gosto sempre de fazer uma reflexão para ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho. Na nossa vida existem alguns momentos que são marcantes. Eu mencionei antes meu aniversário de casamento, e quando nós casamos, se a gente consegue fazer uma festa de casamento, nós convidamos todos aqueles nossos amigos, familiares, e a nossa família quer convidar até aquele tio do primo de alguém lá da família que até pode ter o mesmo sobrenome que você, mas está tão distante que você nem sabe quem é direito, porque é um momento de festa, né? Casar é algo que nos faz felizes, nos aproxima. Daqui a alguns dias o Elias, que está aqui no nosso ministro de louvor, vai casar. E ele vai casar lá em São Paulo, talvez seja para não convidar todo mundo daqui, né? Mas eu tenho certeza que, brincadeiras à parte, Elias, se todos pudéssemos, todos aqueles que são amigos de Elias, estariam lá. Porque o casamento realmente é um momento muito feliz. E é uma oportunidade para nós reunirmos as pessoas que nós gostamos. E eu lembro que no meu casamento eu pude convidar os meus amigos, assim, e foi uma alegria ter muitos deles que eu já não tinha mais um contato tão próximo comigo e com a minha esposa. Mas, se existe outro momento na vida em que nós reunimos as pessoas que nós mais gostamos, em que as pessoas que nós mais gostamos saem às vezes de lugares distantes, cancelam compromissos, faltam o trabalho, deixam de fazer outras coisas que são importantes para estarem conosco, é no dia da nossa morte. Só que aí a gente já não consegue mais desfrutar da companhia das pessoas que nós amamos, né? Conta-se uma história que alguns amigos, 3 amigos estavam conversando um dia e eles começaram a falar a respeito da morte. Então um deles perguntou o seguinte: quando você estiver no seu caixão e as pessoas estiverem ali chorando, se lamentando, o que você gostaria que elas dissessem? Então um deles, rápido, disse o seguinte: eu gostaria que elas dissessem que eu fui um bom médico, um bom pai de família, e elas demonstrassem isso, reconhecessem que minha vida foi uma vida boa. O segundo deles disse o seguinte: eu quero que eles digam que eu era um marido maravilhoso, que eu tratava bem a minha esposa, que eu fui um bom professor e marquei a vida, influenciei a vida dos meus alunos. Então, o terceiro, mais espertinho, disse o seguinte: eu gostaria que eles dissessem, olhem, ele está se mexendo. Essa história é engraçada, né? Mas nos faz pensar sobre este momento. E eu gostaria de pensar em palavras ditas por Jesus. Será que você gostaria de ouvir as palavras que Jesus falou a Marta depois da morte do seu irmão Lázaro? Que palavras foram essas? Em João 11, versos 25 e 26, a Bíblia diz que Jesus falou o seguinte para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Lázaro tinha morrido. Jesus chegou ao local onde estava o corpo de Lázaro 4 dias depois da morte do seu amigo. E Jesus disse que ele estava dormindo, porque Lázaro cria em Jesus. E Jesus podia ressuscitá-lo, e assim o fez. Mas ainda que Jesus não tivesse ressuscitado Lázaro naquele momento, Lázaro continuaria dormindo o sono da morte, porque por crer em Jesus, ele seria ressuscitado. Você pode fechar os seus olhos e falar com Deus comigo? Vamos orar? Senhor Deus, nós vamos ler agora a mensagem que trata a respeito do túmulo vazio, a sepultura que não foi capaz de deter Jesus quando ele morreu. Obrigado, Senhor, porque Jesus um dia ressuscitou. E ao nós estudarmos sobre este assunto tão importante, nós pedimos que o Senhor reforce a nossa fé, nos alimente com a Tua palavra e nos faça tomar as decisões que precisamos tomar para viver ao lado de Cristo, que vive e cuida de cada um de nós.
É no nome dele que nós oramos. Amém, Pai. A Sexta-feira Santa havia sido um dia triste, um dia pesado. Os discípulos, eles tinham se despedido de Jesus ao ver Jesus, o Mestre, o Messias, sofrendo na cruz. Eles não puderam fazer nada para deter aquela situação. Mas depois de descansar no sábado, eles haviam se retirado ao pôr do sol de sábado da sepultura de Jesus, descansaram. O próprio Mestre, ali na morte, descansou também no sábado, o 7º dia. Então, no domingo, Jesus ele venceu a morte. E por Jesus vencer a morte, ele conquistou a vitória para você e para mim. A história de hoje, em João capítulo 20, nos mostra 3 pessoas. E a reação dessas 3 pessoas, a partir do momento em que elas foram ao encontro do túmulo de Jesus, da sepultura dele, logo após o sábado encerrar, nas primeiras horas ainda do domingo. 3 pessoas diferentes foram à tumba naquele dia. Cada uma delas reagiu de um modo diferente. Você pode acompanhar comigo? João capítulo 20, a partir do verso 1, a Bíblia diz: no primeiro dia da semana, o domingo, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, que nós sabemos que era João, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Verso 3, Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Verso 8, o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E o verso 10, os discípulos voltaram para casa. A história nos mostra, então, Maria Madalena, Pedro e João indo ao túmulo de Jesus. São 3 pessoas, 3 reações completamente diferentes. E eu queria me deter primeiro na reação de João. João, talvez por ser mais jovem que Pedro, quando recebeu aquela notícia de Maria Madalena, ele saiu correndo e ele conseguiu chegar antes de Pedro. E ao chegar antes de Pedro, ele se deparou com a cena que ele havia ouvido, e ao perceber que o túmulo realmente estava com a pedra removida, estava aberto, João deu uma espiadinha para dentro do túmulo, mas não ousou entrar. João foi o primeiro a chegar. Ele percebeu que o que ele havia ouvido era verdade. Ele olha para dentro, mas não entra. E aí faz sentido o verso 29 desse capítulo 20 também, quando Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. João não vê Jesus dentro do túmulo e crê. João simplesmente, por ver que Jesus, o corpo de Cristo, não estava ali, isso foi suficiente para que ele cresce, que Jesus havia ressuscitado como havia prometido a eles. João reagiu ao túmulo vazio com fé. Mas com Pedro, a história foi um pouquinho diferente. Pedro ouve, junto com João, que o corpo de Jesus não estava lá no sepulcro. E ao ouvir isso, Pedro sai junto com João correndo. Porém, João chega antes. Talvez Pedro, por ser um pouco mais velho, ter uma vida mais desgastada com seu corpo por causa da pesca, tenha demorado um pouco mais para chegar. Mas talvez Pedro tenha corrido com um pouco de angústia no coração, por um pouco de receio, de temor, porque aquele seria o encontro que ele poderia ter com Jesus depois que havia negado a Cristo.
No coração de Pedro poderia existir uma dúvida: e agora, como eu vou me encontrar com Jesus? O que ele vai me dizer? Mas, ao chegar naquele lugar, Pedro toma a frente enquanto João estava ali fora observando. Pedro entra rápido na sepultura e percebe que realmente o corpo de Jesus não estava ali. E ao perceber isso, Pedro se concentra nos fatos. Ele olha, observa aquilo que chama a atenção dele. Os tecidos, os panos que envolviam o corpo de Jesus estavam ali, mas Jesus não estava. Ao Pedro entrar, João, mais jovem, se enche de coragem e resolve entrar também. Pedro viu e ficou admirado. João viu e creu. Existe uma diferença nessas duas histórias. O túmulo vazio era uma evidência suficiente para ele de que as mulheres haviam dito a verdade. Jesus realmente não estava mais ali. Mas, queridos, apesar de evidências serem importantes, elas não mudam vidas. Evidências podem nos indicar um caminho, mas não mudam vidas, não transformam pessoas. Ele não viu as evidências suficientes, porque não esperou mais. O verso 10 que nós lemos diz que os discípulos voltaram para casa. E ao passo que João voltou para casa, crendo que Jesus não estava ali porque havia ressuscitado, Pedro volta para casa sem encontrar todas as evidências que eram importantes para reforçar a sua fé. Muitas pessoas hoje não veem evidências suficientes de que aquilo que a Bíblia diz é real. Não veem evidências suficientes para crer em Jesus e, quem sabe, se perguntam: mas como ele pode ter morrido e ressuscitado? Como ele pode ter prometido que um dia voltaria? Isso não tem lógica. E por mais que encontrem algumas evidências, não veem as evidências suficientes para que a sua fé seja verdadeira. Não leem a Bíblia o suficiente, não oram o suficiente, não vêm à igreja o suficiente, não têm fé suficiente. Querido amigo, nessa noite eu gostaria de lhe dizer: não saia sem ver o milagre. Espere, busque mais, ore mais, venha à igreja, leia a Bíblia e espere Cristo lhe responder. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. É possível que algumas pessoas ajam como Pedro. Você até quer acreditar, mas o seu passado não deixa. Você olha para a sua vida e pensa que foi longe demais, fez coisas que são imperdoáveis. Nem mesmo a sua família, os seus amigos conseguem lhe perdoar. Como Deus poderia, se Deus sabe de tudo? Para alguns é difícil acreditar que a ressurreição de Jesus pode acabar com toda a sua dor. É verdade. Pode ser difícil, mas eu gostaria de dizer para você nessa noite: Jesus pode te perdoar. Jesus pode te curar. Jesus pode mudar aquilo que você mesmo não consegue mudar. Para isso é necessário que você apenas creia. Pedro entrou e examinou as evidências por si mesmo, mas aquelas evidências não foram suficientes para Pedro. A terceira parte dessa história se concentra em Maria. Ela que, depois que Jesus foi colocado naquele sepulcro, ficou ali até o início das horas de sábado, se retirou e logo nas primeiras horas após o sábado, ela chegou lá e foi quem percebeu que a pedra havia sido retirada e Jesus não estava ali. Nos ensina algumas coisas. João capítulo 20, a partir do verso 11, a Bíblia diz: Maria estava do lado de fora do túmulo. Chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha o corpo de Jesus, onde tinha estado o corpo de Jesus.
Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Vamos parar aqui um pouquinho. Você percebe? O verso 10 diz que os discípulos voltaram para casa. E logo no verso 11 diz que Maria continuou ali e ela estava triste. Então, com os olhos cheios de lágrima, ela olha para dentro do túmulo vazio de Jesus. E o túmulo já não está mais vazio porque ela percebe que 2 anjos estão ali. Por instantes, Pedro e João não veem também o que Maria havia visto. Então, verso 14. Ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Verso 16, Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Pedro e João foram embora. Maria permaneceu. Ao permanecer, ao insistir, ao alimentar a sua fé que precisava que suas dúvidas fossem esclarecidas para que se fortalecesse, precisava saber onde estava o Mestre. Maria percebe que 2 anjos estão dentro do túmulo. Os anjos falam com ela e ao Maria se virar, alguém a chama. Mulher, foi a palavra que ela ouviu. Quando nós somos chamados por qualquer pronome, por qualquer palavra que não diga respeito ao nosso nome, nós não damos tanta atenção. Mas quando alguém pronuncia o nosso nome, chamando a nós mesmos ou outra pessoa que tem o mesmo nome que nós num local público, nossa atenção é atraída para essa pessoa. Maria, em um primeiro momento, achou que era apenas um jardineiro, talvez uma pessoa que tivesse levado o corpo de Jesus dali. Então, ainda triste, ela diz: se você o levou, me diga onde o colocou. Maria queria ver Jesus. E quando ela ouve as palavras de Jesus, a chamando pelo nome, ela percebe que o seu Salvador estava ali. Maria havia perdido o que era mais precioso para ela. E agora, ao se encontrar com Jesus novamente, ressuscitado, Maria percebe que a libertação, o perdão e a paz eram reais. Ela volta então, depois deste encontro com Cristo, para junto dos discípulos e solta, larga, usa a sua voz para falar uma expressão tão bonita que eu não tenho dúvidas que você e eu gostaríamos de poder dizer hoje também. Eu vi o Senhor. Maria não se contém e demonstra que havia estado com o próprio Jesus. Eu imagino Pedro agora pensando: se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu poderia ver aquilo que Maria viu também. João, por outro lado, deve ter enchido o seu coração ainda de mais certeza de que a fé que ele havia alimentado, mesmo sem ver Jesus, era real, porque Maria havia visto. Com qual dessas 3 testemunhas você mais se assemelha? Com qual delas você mais se identifica? Você vê a tumba vazia e acredita que Jesus ressuscitou? Por que nós estamos chorando hoje, queridos? Por que nós estamos chorando diante de um mundo com uma tristeza tão grande? Por que estamos chorando diante de tantos problemas que estamos enfrentando?
Não olhe para o sepulcro vazio. Não olhe para as coisas que têm acontecido no nosso mundo. Não olhe para isso sem esperança. É claro que você não pode ficar alheio a tudo que tem acontecido, mas você pode olhar para o momento em que nós estamos vivendo neste mundo e ter uma certeza: Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, como nós cantamos no início, nós também viveremos. Ainda que morramos neste mundo, nós viveremos em Cristo, porque cremos que Ele ressuscitou e nos devolverá a vida um dia. Jesus hoje não está na tumba. Jesus não está mais naquele sepulcro, assim como não está mais naquela cruz que se tornou uma cruz vazia. Jesus hoje, Ele está aí pertinho de você. Ele está aqui na igreja. Jesus está junto com os seus filhos. Jesus vive, e porque Ele vive, também pode dar uma nova vida a você. Basta que você se entregue a Ele. Basta que você olhe para Cristo e entregue a sua vida por completo a Ele. Esta Semana Santa está terminando amanhã. Nós estamos na penúltima mensagem, finalizando ela. Na sua tela aí, nos comentários, no chat da rede social que você está acompanhando, você pode ver um link que lhe convida a responder a Jesus. Se você crê que Ele vive, você precisa apenas clicar neste link e ali registrar. Se você gostaria que nós, como igreja, orássemos por você, se você gostaria de fazer um estudo bíblico e conhecer mais a respeito desse Jesus que vive hoje, saber o que é que Jesus está fazendo, por que Ele não voltou ainda, por que essas coisas têm acontecido neste mundo, onde Jesus está agora, você pode descobrir isso através da Bíblia. Mas você também pode dizer que você precisa entregar a vida a Ele, que é porque Ele vive que você quer ter uma nova vida. E eu quero convidar você a dizer para Cristo que a sua vida precisa estar ligada a dele. Se este é o seu desejo, viver uma nova vida ao lado de Jesus, eu gostaria de convidar você. Escreva aí no chat dessa rede social que você quer viver com Cristo. Escreva que você aceita a vida de Cristo no lugar da sua. Escreva que você sonha em um dia viver a eternidade com Ele. Eu quero orar com você agora, para que você tenha a fé que João teve, sem ver ele creu, para que você tenha a perseverança de Maria Madalena, que se manteve ali firme, esperando uma resposta para aquilo que ela precisava. Talvez hoje você precise de respostas também. Ore, converse com Deus, leia a Bíblia, venha à igreja, peça a Ele que lhe dê as respostas que você precisa. Mas não esqueça, entregue a sua vida para Ele, para que ao entregar a sua vida a Ele, Ele possa lhe dar uma nova vida. Você pode orar comigo agora? Grande e eterno Deus, a Tua palavra é clara ao dizer que Jesus venceu a morte. Ele deu a vida por nós, Pai. Foi ressuscitado por Ti. E hoje está nos céus. E ao prometer que Ele viria nos buscar, Pai, nós podemos olhar para a Tua palavra hoje e crer que esse dia está muito próximo. Vivemos, Senhor, em um mundo que nos traz tristezas a cada dia. Em meio a esta pandemia, temos recebido notícias que fazem com que o nosso coração esteja de luto, Pai. É verdade isso, Senhor. Nós estamos tristes. Nós não vemos a hora de Jesus voltar. Nós precisamos de uma nova vida. E essa nova vida precisa começar aqui, nos entregando a Ti, abrindo o nosso coração, as portas do nosso lar, para que o Senhor entre e nos transforme, para que um dia esta nova vida se torne na vida eterna, Pai. Nos salva para Ti.
Abençoa cada filho teu que está assistindo a esta mensagem, que está participando desta Semana Santa. E nos una no dia em que Cristo voltar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Querido amigo, nós encerramos a mensagem desta noite, mas eu gostaria de convidar você, ore a Deus agora, fale você com Ele. Vá para o seu quarto, para a sala da sua casa, para um local em que você possa ter intimidade exclusiva com Ele e abra o seu coração para entregar a sua vida a Ele. Amanhã à noite, às 20 horas, domingo, nós teremos o nosso último encontro dessa Semana Santa e você precisa participar. Que Deus o abençoe, você tenha uma ótima noite, um domingo de Páscoa, de reflexão naquilo que Jesus fez por você. E à noite nós nos encontramos mais uma vez. Um abraço, fique com Deus, tchau, tchau.